Graça e paz, meus amados irmãos. Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Vamos falar um pouco sobre a vinda de Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 24, todo o capítulo 24 narra os fatos em que Jesus responde a 3 perguntas que foram feitas para ele pelos seus discípulos. É interessante a gente analisar isso aqui. Vamos dar uma olhadinha rapidamente. Jesus saiu do templo e quando caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. E ele disse, Jesus falou, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso, Jesus falando no capítulo 24 de Mateus, versículo 1, 2 e o 3. Olha o 3, o que é que diz. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram, dize-nos. 3 perguntas foram feitas a Jesus. Ele respondeu as 3. Olha o que perguntaram. Dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Os discípulos ficaram admirados com o que Jesus falou, quando estava saindo do templo, e fizeram essas perguntas a Jesus quando estava no Monte das Oliveiras. E nós sabemos que no sistema evangélico, religioso, a crença na sua totalidade, praticamente a sua totalidade, maioria, crê numa segunda vinda de Jesus ainda para um tempo futuro, quando a Bíblia mostra que ela já aconteceu. E aqui está um ponto onde a gente pode ver que a partir daqui Jesus Cristo vai e mostra vários sinais e acontecimentos que aconteceriam antes dele voltar, de vir, assim como ele prometeu aos discípulos, Ele não prometeu a nós, a você, a mim, que ia voltar. Ele prometeu aos seus discípulos, aquela geração, lá, a primeira geração. Então, dentre tantos os eventos que Jesus falou que iria acontecer antes da sua vinda, guerras, rumores de guerras e muitas coisas que ele falou. No versículo 4 aqui a gente pode ver o que ele diz. E Jesus respondendo a pergunta que foi feita a ele. Cuidado que ninguém os engane. Então, para que não houvesse engano acerca da vinda de Jesus, ele mostrou muitos eventos que iriam acontecer. E não vamos falar de todos, nós vamos aos poucos falando, mas eu quero tomar um em especial, assim, para que nós possamos estudar rapidamente, que é o versículo 29. Aonde ele diz aqui, imediatamente, imediatamente, não é daqui a 2000 anos, 2021 anos, não, mas ele disse imediatamente, após a tribulação daqueles dias. Olha o que vai acontecer depois daquela grande tribulação, que é algo que nós vamos falar mais à frente. Mas vamos ver isso aqui. Após a grande tribulação, após aquela tribulação, que é a grande tribulação, que o sistema espera, futuriza, diz que vai acontecer ainda, já aconteceu a grande tribulação.
A grande tribulação não foi para o mundo, para nós, foi para os judeus, para Jerusalém, para eles ali que eram participantes deste evento. E Jesus está respondendo a pergunta que lhe foi feita. E ele diz, acerca da sua vinda. Depois daqueles dias, o que vai acontecer? Depois da tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então parece que é o fim do mundo, né? Então é isso que se prega, o que se crê hoje, que isso seria um evento catastrófico que está para acontecer. Tem muitos filmes, muitas vinhetas, muitas pessoas que falam acerca disso e dizem que isso é uma catástrofe que vai acontecer mundial, que isso é literal, né? Os futuristas, as pessoas que futurizam a vinda de Jesus, eles creem que Apocalipse, muito do que está escrito, é literal, mas não é. É símbolo, é parábola, é símbolo, é metáforas. Não é o que quer dizer, mas o que realmente está por trás desses símbolos, dessas parábolas, é o que nós vamos ver. Então, note, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Isso não fala de elementos naturais, como estrela, né? Uma estrela caindo, né? Nós temos estrela que é maior do que a Terra. E também a lua sair da sua órbita, né? Cair, não faz sentido. Mas vamos ver o que realmente isso quer dizer. O sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e os poderes do céu serão abalados. Isso foi cumprido? Isso já aconteceu? Já, sim, claro que já aconteceu. Então, ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, isso não se refere a sinais físicos reais e maravilhas do reino terrestre daqui, mas sim isso é uma linguagem apocalíptica, né? Uma linguagem simbólica, uma linguagem metáfora. E ela era comumente usada no Velho Testamento. A gente sabe que estrelas, lua, sol são pessoas, e os poderes celestes serão abalados, são exatamente os poderes do reino que está reinando naquele momento, do reino que está ali presente naquele momento, do governo, da potestade, do poder, né, do principado, aquele que tem um domínio, principado, naquele momento, naquela geração, naquele reino. Então, essa é uma linguagem apocalíptica. E todo o Antigo Testamento, ele tem muito dessas coisas. Onde Deus falava quando iria destruir uma nação, iria juízo, quando ele estava para fazer algo, ele falava aos profetas, e pelos profetas, ele falava com esse tipo de linguagem, anunciando um acontecimento que iria acontecer exatamente sobre aquela nação. Então, Mateus 24, 29, que é esse versículo que nós estamos lendo, está falando da queda e da dissolução final da nação judaica, Jerusalém, Israel. É isso que isso aqui está querendo dizer. Não um acontecimento futuro, mas um acontecimento atual. E nós podemos interpretar como sendo a queda e a dissolução final da nação judaica para nunca mais se levantar. Ainda que hoje seja um país, né, Israel em 1948 se tornou um país, se tornou um Estado, o Estado de Israel, essa nação, esse povo não tem mais vínculo algum com Deus. O vínculo deles é o mesmo que o brasileiro, é o mesmo que o haitiano, é o mesmo que o americano, francês, boliviano, argentino. Então é uma nação comum como todas as nações, né? Se seguirem, adorarem, se não se prostrarem, não tiverem idolatria, eles crerem em Deus e confiarem em Deus, então muitos benefícios eles vão ter, assim como eles já tiveram bastante benefícios
tanto uma nação quanto outra, qualquer uma pode. O salmista Davi disse que uma vez que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Né? Então, se uma nação tem Deus pelo seu Senhor, lhe obedece, lhe adora, então com certeza essa nação ela é bem-aventurada, mas é uma nação comum, não é um povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo e propriedade de Deus hoje é a igreja, somos nós. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, não a nação israelita. Bom, mas este versículo aqui, ele fala exatamente da dissolução final e da queda de Jerusalém. E essa linguagem ela é muito usada no Velho Testamento por Deus. Vamos ler Isaías capítulo 13, do 9 ao 13. Isaías capítulo 13, do 9 até o 13. Olha o que diz a palavra. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Olha só, o dia do Senhor está perto, um grande furor, está vindo aí. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. Vê como ele fala numa metáfora sobre a destruição. Isso aqui é sobre a destruição da Babilônia, que ele está falando. O sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar sua luz. Parece que é o mesmo versículo, né? Porque Apocalipse não é algo extraordinário de revelação. O Apocalipse ela é uma compilação das profecias faladas no Velho Testamento, pelos profetas. Por exemplo, Apocalipse 10:7 diz: e na voz do sétimo anjo se cumprirá o segredo de Deus, o qual ele falou aos seus santos profetas. Ele já havia falado acerca dessas coisas e que hoje está colocando em prática. E o Apocalipse, o Apocalipse é praticamente uma compilação do Velho Testamento lá. E o que está escrito em Apocalipse, a maior parte da sua simbologia e metáforas, já os profetas também falaram, está espalhado entre os profetas. E Deus fez uma compilação e revelou isso, mostrou isso para João. E João escreveu. Então diz aqui, ó, um juízo que está vindo, uma destruição que está para acontecer, uma peleja de Deus contra uma nação, mas ele falando aqui em uma metáfora. Né? O sol, as estrelas, constelação e tudo mais. Tudo isso são pessoas, seres humanos, nações. Né? E castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios por suas iniquidades, darei fim à arrogância dos altivos, humilharei o orgulhoso, o orgulho dos cruéis. Tomarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Ofir. Por isso farei o céu tremer, e a terra se moverá por seu lugar, diante da ira do Senhor dos exércitos, no dia do furor da sua ira. Que interessante, né? Farei o céu tremer e a terra mover-se do seu lugar. Né? Isso soa como se fosse natural, mas isso não é. Isso é uma linguagem de metáfora do que ele vai fazer com a Babilônia. Então, esses versos acima, esses versos aqui que nós estamos lendo, a gente pode prestar atenção que ele diz: eu abalarei o céu e a terra se moverá do seu lugar, na ira do Senhor dos Exércitos, no dia do seu furor. Isso que ele iria fazer. Então, nos versos acima, nesses versos que nós estamos lendo aqui, está falando sobre a destruição da Babilônia. É o contexto, né? Mas isso ainda soa com a destruição da ordem criada. A gente pode imaginar que ele iria fazer isso realmente, abalar o céu, mover a terra do seu lugar, e a ira do Senhor fará essas coisas. Mas não é, isso é uma linguagem de metáfora, assim como ele está usando lá em Apocalipse 24, 29, respondendo a perguntas dos discípulos sobre os eventos que iriam acontecer antes
da sua vinda, que ele cumpriu, né, já essa palavra. Então, vamos ler mais uma vez. Isaías 33, perdão. Isaías 34, versículo 3 ao 5. Isaías 34, versículo 3 ao 5. Seus mortos serão lançados fora e os seus cadáveres exalarão um mau cheiro. Os montes se encharcarão de sangue deles. As estrelas do céu serão todas dissolvidas e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Quando minha espada embriagar-se nos céus, saibam que ela descerá para julgar Edom, povo que condenei à destruição. Então, note que tremendo. Isaías está escrevendo aqui sobre a queda de Edom. E Deus falando sobre a queda de Edom, assim como ele falou sobre a queda de Jerusalém, lá no versículo 29, que iria acontecer, ele diz que as estrelas do céu todas serão dissolvidas, e os céus se enrolarão como pergaminho, todo o exército celeste cairá como uma folha seca da videira e da figueira. Notou você? Isso estava falando ele com relação a Edom, mas isso soa também como uma destruição da terra, né? Do sistema, do universo e tudo mais. Mas nós não podemos entender isso literal, como lá em Mateus 24, Jesus falando, aquilo não era literal, era uma metáfora que iria acontecer antes da sua vinda, o qual aconteceu no ano 70 contra Jerusalém. Vamos ler mais um. Naum, capítulo 1, versículo 5, de 1 ao 5. De 1 ao 5. Naum, capítulo 1 ao 5. 1, de 1 ao 5. Advertência contra Nínive, livro das visões do profeta, livro das visões de Naum, de Elcós. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, faz que todos os rios se sequem. Baçã e o Carmelo se desvanecem e as flores dos Líbanos se murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença. O mundo e todos os que nele vivem. Então, note que mesmo aqui ele está dizendo em uma metáfora, isso é um fardo, né, uma sentença contra Nínive, mas ele diz aqui que ele repreende o mar e o faz secar. Seca todos os rios, as montanhas tremem diante dele, as colinas derretem e a terra se eleva em sua presença. Sim, todo mundo que nele habita. Então, nesse versículo, nós podemos ver ele descrevendo aqui a queda de Nínive. E mais uma vez, parece que fala de a destruição mundial. Se você crer literalmente, for literal, você vai acreditar que isso é assim. Mas não é. Então, vamos ler mais um versículo. Ezequiel, capítulo 32, versículos 7 e 8. Quando eu o extinguir,
cobrirei o céu e escurecerei as suas estrelas. Cobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não dará a sua luz. Todas as estrelas que brilham no céu escurecerei sobre vocês, e trarei escuridão sobre a sua terra. Palavra do soberano, o Senhor. Então, aí está. Isso é uma profecia também relacionada ao Egito e a sua queda, mas nós podemos ver novamente que é um texto semelhante ao de Mateus capítulo 24 e o versículo 29 e 30. Então, está aí explicado, né, que um dos sinais da vinda de Jesus seria exatamente esse. Mateus 24, versículo 29 e o 30. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, ele falou que antes que isso acontecesse, a sua vinda, esses sinais aconteceriam. E eles aconteceram. Quando fala dos poderes do céu, são exatamente os poderes que existiam naquela nação. Os poderes celestiais, a mão de Deus que habitava com eles, a graça de Deus que habitava com eles, o poder de Deus que habitava com eles, o favor de Deus que habitava com eles. Simplesmente isso seria removido, seria tirado deles, isso cairia por terra. E seria tirado imediatamente, e isso iria acontecer após a grande tribulação. Aconteceria isso aqui. Então seria removido, seria tirado a luz, a lua, né? O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, né? Não ia ter mais brilho, não ia ter mais o sol da justiça, não estaria mais ali, e simplesmente seria removido a lua também, a luz. Então tudo isso, as estrelas cairiam, né? Os guerreiros, as estrelas, os homens de guerra, nunca perderam, que eram valentes, que eram valorosos, que eram ajudados, que eram grandes guerreiros judeus, eles simplesmente iriam cair. E isto seria o sinal da vinda de Jesus. E no ano 70 isso aconteceu, quando o general Tito invadiu e destruiu completamente Jerusalém. Foi uma guerra sangrenta, 3 anos e 6 meses de peleja, de luta muito tremenda. A grande tribulação acontecendo, os terrores e os horrores. Mais de 1.100.000 judeus só naquele momento morreram nessa guerra, e os poderes do céu foram abalados, foi tudo mudado, as estrelas caíram, e assim como Jesus profetizou, assim como Jesus falou, este sinal aconteceu no ano 70 da nossa era. Não é para um futuro, não é para o dia de hoje nem de amanhã, é um fato que já aconteceu. Amém? A graça e a paz para todos, e vamos fazer outro vídeo com mais outros eventos dentro desse contexto do capítulo 24 de Mateus. Hoje falamos sobre o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas dos céus cairão. Esta é a interpretação, é uma linguagem de metáfora falando sobre os poderes, sobre o reino de Israel, Jerusalém, e a sua queda no ano 70. Amém? Graça e paz.